Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre 5 ações de energia que são excelentes aí para investir e que são pouco faladas aí na mídia, né, entre os investidores. Então fique comigo no vídeo, pessoal. Falando sobre a primeira empresa, a Auren, uma empresa bem interessante, o Barsi tem na carteira aí, gosta bastante. É uma empresa bem parecida com a S Brasil, ela trabalha somente com geração, né, eólica e hidrelétrica aqui, como podemos ver. Ela tem atualmente 3.1 gigawatts aí, 1 gigawatt em eólicos aqui e 2.1 gigawatts em hidrelétricos. E também trabalha com comercialização de energia, né, todas as empresas geradoras trabalham com comercialização aí, trading, né, venda e compra de energia aí. E também a empresa aí tem mais 1.9 gigawatts aí de pipeline, né, que deve ser aí construída nos próximos anos, ou seja, a empresa aí com esse pipeline aqui finalizado vai ter aí 5 gigawatts, tá? E aí ficaria parecido com a S, né, já que a S tem aí uns 6 gigawatts aí de potência, né, instalada. É uma empresa que entrou no ano passado na bolsa, né? Ela fez aí uma junção entre CESP e outros fundos aí, e desde então entrou batendo 15, tá nesse preço aí mais ou menos de 14, 15 até hoje aí. Ela deu uma caída aqui, ó, no começo de junho aqui, e aí desde então deu uma recuperada aí, ó, 20%. Empresa que, de acordo com o Modo Forecast, que é uma casa de análise aí do Status Invest, eles projetam aqui um upside de 18% para a empresa aí, no preço-alvo aqui R$17 mais ou menos. Projetam compra para a empresa. É uma empresa que pagou bons dividendos aí no último ano, né, nos últimos 12 meses, 11% mais ou menos, tá pessoal? Porém, esse dividendo aqui é um não recorrente, tá pessoal? A gente pode ver aqui, e no quarto trimestre de 2022, a empresa recebeu uma multa do governo, tá? Que totalizou aí mais ou menos uns 2 bilhões, tá? Pode ver aqui no resultado financeiro da empresa, né, que houve aqui esse não recorrente de fato, e por isso a empresa não tinha aí muito por onde investir, e ela resolveu distribuir esse lucro aqui, essa multa aí que ela recebeu do governo, né, para os seus acionistas, e por isso aí que a empresa está com um dividendo tão alto, tá? Então isso aqui é um não recorrente, tá, pessoal? Não é de se esperar aí um dividendo novamente de 10%, tá? A empresa aí deve pagar aí na faixa de 2, 3%, tá? A empresa aí que está fazendo bastante investimento, ainda está com vários problemas, né, nas suas gerações aí, então é uma empresa aí que tem aí um projeto interessante aí para o futuro, né? A geração aí a gente sabe que é um dos melhores setores aí da bolsa, né? E energia principalmente, né? Que é um setor muito perene. Porém, a receita da empresa não está subindo tanto, né? Ela está aí com uma receita aí meio que constante. O EBITDA da empresa também está aí meio que parado, né? O lucro da operação da empresa. O lucro da empresa também está também meio que semelhante aí a lucros anteriores, tá? Ou seja, a empresa aí que é interessante para o longo prazo, interessante para estudo, porém nesse momento ainda está sofrendo bastante, né? E não esperem aí que a empresa divulgue aí dividendos absurdos aí como ela divulgou, esses 10% aí, tá? A gente pode ver aqui o lucro da empresa aqui, ó, que são lucros bem pequenos ainda, né? Esse lucro aqui de 2022 é esse não recorrente aí, né? Seguindo para a próxima empresa, a CEMIG, outra empresa bem interessante aí de energia. É uma empresa pouco falada porque ela é uma das únicas aí estatais ainda da bolsa, né? Nesse ramo de energia, né? O ramo de energia não tem praticamente empresas de estatais mais aí na bolsa, né? Somente aí a Copel, que temos ainda, que é estatal aí. Porém, a Copel vai muito provavelmente aí ser privatizada até o final do ano, né? E aí vai sobrar só a CEMIG, tá? E muito por conta disso, ela é pouco falada aí. É uma empresa que tá aí interessante, muito por conta do novo governo, né? A gente pode ver aqui 2013 até 2018, mais ou menos, aqui a empresa meio que andou de lado aí, ó, até ficou negativa aí em alguns momentos a cotação, na faixa de 35% em negativa, né, a cotação. Porém, desde então aí, desde a entrada aí do novo governo, né, um governo mais pró-mercado, a empresa aí melhorou bastante, né? Saiu de 3 aqui para os 12 de agora, né? Ou seja, uns 300% aí de valorização. A gente pode ver aqui que a empresa era muito inconstante aqui, né, nos últimos anos aí, ó, 2014 até 2017 aqui, ó, lucros muito voláteis. E aí desde 2018, a empresa aí saiu de 2018 aqui de um lucro aqui de 1 bilhão e 700 para 4 bilhões aqui, ou seja, praticamente dobrou aí, mais que dobrou o seu lucro, né, em 4, 5 anos aí. Ou seja, o novo governo está fazendo um bom trabalho, tá? A empresa aí está se tornando uma boa empresa para se investir e muito provavelmente aí também a empresa vai ser privatizada, até sair uma notícia aí que o projeto de privatização aí da CEMIG e da Copasa aí, que ambas são estatais aí de Minas Gerais, né, está aí em andamento, tá, pessoal? Então é de se aguardar aí nos próximos 2, 3 anos aí se de fato vai ser privatizada ou não a empresa, tá? Então, se privatizada de fato, a empresa aí vai virar uma empresa bem interessante de fato, né? Já com um governo mais pró-mercado aí que enxuga bastante geralmente o quadro de funcionários, né? Tem uma eficiência melhor, né? Porém, se privatizada, vai ter uma eficiência operacional aí ainda melhor, tá? Do que o governo atual aí. Então, se privatizada de fato aí é uma empresa bem interessante para longo prazo aí. Também uma empresa aí que está no PL bem interessante, né? O indicador é interessante aí. As empresas de energia geralmente estão aí no PL nessa média aí de 6, 7, tá? Então ela está dentro aí desse PL aí. Empresa que tem pouca dívida, né? Isso aqui é importante no Selic atual aí, no juros atual, né? Margem líquida da empresa aí é de 11% somente, né? Se comparado aí com outras empresas aí, é uma margem líquida não tão boa, né? Já que o principal setor da empresa aí é a distribuição, né? Distribuição a gente sabe aí que não é aquele setor aí que tem margens líquidas absurdas, né? Porém, a empresa tem aí de tudo um pouco, né? Ela tem aí transmissão, tem geração, tem comercialização no seu portfólio aí, então é uma empresa bem interessante, tem um ROI bem interessante aqui também.
Seus lucros aí crescem nos últimos 5 anos aí 32%, né? Como mencionei, né? Os lucros da empresa aí vem subindo bastante, tá? Falando da próxima empresa, a Energisa, que é pouco falada também, é uma empresa muito interessante também, que tem aí números bem interessantes, né? Ela tem receita bruta aí de 35 bilhões, um lucro aqui de 2,5 bilhões, né? Vendas de energia aqui altas, tá? 10% da população brasileira atendida, 24% do território brasileiro, ela tem aqui distribuição em vários estados aqui do país, e também conta aqui com algumas linhas de transmissão. A gente pode ver que resultados da empresa aqui aumentando nos últimos 5, 6 anos aí bastante, né? Saiu aqui de um EBITDA de 2 bilhões para quase 8 bilhões aqui, ou seja, quadruplicou praticamente isso, EBITDA, né? O seu lucro por operação, pessoal. Então a empresa aí bem interessante, seu PMCO aqui, que seria as despesas da empresa, né? Os custos, se mantém aqui constantes, tá? Então isso aqui é bem interessante, o EBITDA da cooperação da empresa aí tá subindo bastante e as despesas da empresa aí continuam aqui constantes, né? Então isso aqui é bem interessante. Receita da empresa também, a gente vê que dobrou aqui nos últimos 5, 6 anos aqui, ó, saiu de 13 bilhões para 27 bilhões, ou seja, a empresa bem interessante de fato. Porém, o principal problema que a gente vê aqui, pessoal, é que a empresa aí é muito concentrada em distribuição, né? Ela é muito mais concentrada que outras empresas aí de distribuição, por exemplo, a EDP, a CPFL, a Equatorial, por exemplo, que são empresas aí que têm mais geração, mais transmissão no seu pacote aí, no seu portfólio, né? A Energisa ainda é muito focada em distribuição, né? E a empresa sendo muito concentrada em distribuição é um ponto negativo, na minha opinião, tá? Distribuição é o setor mais difícil dentre os 3 setores, né? Geração e transmissão, então a empresa sendo muito concentrada nisso, eu não gosto muito, tá? Porém, uma empresa bem interessante que cresceu demais nos últimos 5 anos, porém a cotação aí não seguiu tanto, tá? Ela saiu aqui mais ou menos de uns 20 e pouco aí para os 44 de agora, uns 60% de crescimento aí, então um crescimento é ok, porém pode crescer mais. A gente pode ver aqui o Model Forecast que menciona aqui que a empresa tem um upside aqui de 33%, pode chegar aqui até R$60 a valor da cotação da empresa aí, e também projetam compra forte para a empresa, né? Ou seja, a empresa é interessante de fato, porém muito concentrada em distribuição, né? Esse é um ponto negativo para mim. A gente pode ver aqui o PL de 9, né? Um PL um pouquinho mais alto do que a média, né? De 6, 7 aí do setor de energia, porém o PL ainda ok, tá? A gente pode ver a média da empresa aqui que é de 15, né? Então tá bem abaixo da média aí. A empresa tem uma dívida aqui até que um pouquinho alta, tá? Tem que ficar de olho nisso aqui. E a margem líquida da empresa é bem baixa, né? Esse aqui é o problema de distribuição, tá, pessoal? A média da empresa aí, a gente pode ver, ó, a média é de 7 mesmo, né? Não sai muito disso aqui. Tem até alguns anos aqui que tem a média pior, tá? Na faixa de 2, 3 aqui. E essa margem líquida baixa aqui é muito por conta de ser aí muito concentrada em distribuição, né? Distribuição aí é um setor que demanda mais custos, né? Mais investimentos aí, e muito por isso a margem líquida da empresa é mais baixa de fato, né? Porém o ROI da empresa é interessante, de lucros aqui muito interessantes, né? Como eu mencionei, crescendo bastante. Falando da próxima empresa, que é pouco comentada aí, a Neo Energia, outra empresa aí também que bem interessante aí, pagou na faixa de 6% de dividendos, né? Não é o foco da empresa pagar dividendos, tá? Ela é mais de crescimento aí, ela tá focando muito em investimento, né? Crescimento aí no geral. Empresa que fez o IPO aí em 2019, né? Com um valor aqui de R$15 mais ou menos, tá? E aí ela deu uma subida bem grande aqui, ó, antes do vírus, né? Subiu para 25 aqui, porém desde então a empresa fica aí, né, estacionada nesses 15, 16 aí, ó, não sai muito do lugar, tá? A gente pode ver que de acordo com o Model Forecast, que é essa casa de análise aí do Status Invest, eles projetam aqui o upside de 40%, preço-alvo aqui de R$23, projetam compra forte para a empresa também, a empresa tá no patamar interessante, tá barata aí de fato, tá? Já pode ver o PL da empresa aqui, que é um PL de 4, tá, pessoal? Um PL muito baixo aí, se comparado aí com a média do setor, né, de energia, no geral aí, PVP também bem baixo. Margem líquida da empresa, por ser uma empresa ainda de distribuição aí, na sua maioria, ela tem na faixa de 10%, o ROI da empresa é interessante. E os seus lucros aqui crescendo muito, tá, pessoal? 60% de crescimento de lucro aí nos últimos 5 anos. A gente pode ver que a empresa ainda é mais focada em distribuição de fato, né? Apesar de que no último trimestre aí, nesse primeiro trimestre de 2023, a empresa investiu aí 2 bilhões e 700, 800 milhões aqui foi em transmissão, tá? Ou seja, a empresa está entrando forte em transmissão aí. Geração renováveis aí, ela também tem aí uma parte boa, né? Porém, ainda a empresa é bem focada em distribuição, né? A gente pode ver que os lucros da empresa aí ficaram aí meio que parados aqui até 2017, porém, desde então a empresa aí com lucros astronômicos, tá? 2023 deve bater um lucro aí bem parecido com 2022, então, ou seja, a empresa crescendo bastante aí. Um dos problemas da empresa, pessoal, é o controlador, né? Que já se envolveu em algumas polêmicas na Iberdrola aí. Isso aqui é algo pra gente ficar de olho, né? Um controlador aí meio complicado e esse é um dos problemas da cotação não subir, tá? A empresa, a gente vê lucros absurdos aí e a cotação não acompanha, né? Ela tá no meio que no mesmo patamar aí de cotação há 4, 5 anos, né? A empresa não cresce. E também outro problema é a dívida da empresa, né? A gente pode ver mais a fundo aqui que a dívida da empresa é bem alta. Está aí na faixa de 3,06 a dívida líquida sobre o EBITDA, tá? Ou seja, em 3 anos mais ou menos, com o lucro da sua operação aí, ela consegue pagar essa dívida. É na faixa aí de 37 bilhões, tá? Uma dívida aí um pouco alta, que também está atrelada aí a praticamente metade dessa dívida aí, uns 18, 19 bilhões em CDI, tá? Aqui atualmente está em 14%. Isso faz com que o lucro da empresa aí caia bastante, né? A gente pode ver aqui o resultado financeiro da empresa.
que foi de 4,2 bilhões, né? Com a Selic muito alta, a empresa aí que tem dívidas altas sofrem bastante, tá? A gente pode ver que em 2020, por exemplo, que tinha a Selic a 2, 3%, ela tinha aí somente 1 bilhão aí de resultado financeiro negativo, né? E agora está em 4 bilhões, né? Multiplicou aí por 3, 4 vezes, né? Esse resultado financeiro aqui negativo, né? E isso afeta ainda mais o lucro da empresa, né? Apesar do lucro estar aí crescendo ano a ano, né? Ou seja, se não fosse a dívida aí astronômica, a empresa teria um lucro ainda maior, tá, pessoal? Então é outro ponto aí que está fazendo a empresa aí meio que ficar aí no mesmo patamar de cotação, a empresa não está crescendo, né? Então, dois principais problemas aí, dívida e o controlador da empresa aí, que é um controlador aí meio complicadinho, porém uma empresa muito interessante aí para se investir, né? Tá muito barata de fato, né, a empresa. E por fim, a última empresa aí que é pouco falada, a CPFL, que eu gosto bastante dela, inclusive eu tenho na carteira a CPFL. É uma empresa aí absurda, tá? Vem crescendo aí demais nos últimos anos aí. A gente pode ver que a empresa aí é bem diversificada, né? Ainda é seu foco principal é distribuição, porém ela tem bastante geração aí no seu EBITDA, né? Na sua lucro por operação aí. Transmissão também na faixa de 1 bilhão, né? Então, ou seja, a empresa é bem diversificada de fato. É uma empresa gigantesca, a primeira maior companhia de distribuição aí do Brasil, né, com market share de 14%. Geração também, ela é a quarto maior player aí, com 4,4 gigawatts aí de capacidade instalada. Transmissão, a empresa vem entrando forte. É a 23ª maior empresa aí do Brasil, né, no geral aí, pessoal. Então é uma empresa aí muito interessante de fato. Ela trabalha aí em distribuição em regiões aí bem interessantes, né, que são aí as mais desenvolvidas do país, né, como São Paulo, Rio Grande do Sul, né. Então regiões aí com PIBs bem interessantes, né, que de fato, a inadimplência aí, que é um ponto a se observar, né, em distribuição, a inadimplência aí em setores como São Paulo, Rio Grande do Sul, a inadimplência pega menos, né, já que o PIB é maior, a economia é melhor, né, então é um ponto aí bem interessante para a empresa. A gente pode ver na sua cotação que a empresa aí de 2013 até 2017, mais ou menos aí, ela praticamente ficou na mesma, né? A sua cotação aí, a empresa não cresceu muito por conta da gestão, controlador, né? Que eram ruins aí. E aí em 2017, mais ou menos, entrou aí a State Grid, né? Que é a maior força e também a maior fraqueza da empresa, né? A gente pode ver aí que saiu aqui de R$14 para os 30 de agora, né? Ou seja, o crescimento é de 100 e poucos por cento, aí 125%. E por que eu digo que é a maior força e a maior fraqueza, pessoal? Porque a State Grid é uma empresa aí estatal chinesa, tá? Ou seja, é um controlador aí que a gente não sabe muito, né, o que acontece lá na China, né? Um país aí bem complicado, né? Porém, se a gente ver aqui alguns detalhes da empresa aí, State Grid, de fato, ela é a terceira maior empresa aí no ranking Fortune Global, que seria aí um ranking muito importante lá nos Estados Unidos, né? Então é uma empresa aí bem interessante. Ocupa aí 90% do território chinês, né? Ou seja, ela fornece energia aí para praticamente a China inteira, né? É a primeira empresa aí entre as 50 maiores marcas globais de utilities por 5 anos consecutivos, ou seja, no ramo aí de utilities, né? Que seria energia, né? Esse ramo aí que é essencial aí para a economia, né, no geral. Ela está em primeiro lugar, né, entre essas maiores marcas aqui globais, né, então é uma empresa bem interessante. A gente pode ver que a empresa está aí de fato no Brasil desde 2010, tá, ou seja, 13 anos aí que ela está no mercado aí brasileiro. Investiu aqui cerca de mais ou menos 60 bilhões de reais aí no Brasil, tá, ou seja, é uma empresa muito interessante, tem aí números bem interessantes, tá, porém é estatal chinesa, né, então isso aqui é o ponto fraco da empresa aí de fato, é o único ponto fraco na minha opinião, tá. Tirando isso aqui, a empresa aí sensacional. A gente pode ver também, de acordo com o modelo forecast, que é projetado aqui um upside de 25%, o preço-alvo aqui de R$38. Também projetam compra para a empresa está num patamar interessante aí, indicadores na média aí do setor, tá? PL de 6 aí. A margem líquida da empresa aí é uma margem ok, na faixa de 14%. Já que ela também tem aí distribuição como a sua principal fonte de renda aí, né? Porém, que está entrando forte também em geração e transmissão, como mencionei, né? Outro ponto extremamente positivo, pessoal, é o ROI, tá? O ROI da empresa aí, que é a rentabilidade aí que ela entrega pro seu acionista, né? É um ROI aqui muito bom, tá entre os melhores aí de energia. A gente pode ver aqui mais a fundo nessa comparação aqui, onde eu peguei aqui as grandes empresas aí que temos na bolsa, né? A ISA-CTEP, Taesa, EDP, ENGIE, né? A CPFL que ganha, na sua maioria, tá? Ela tem aqui 10 primeiros lugares, né? Então, ela fica em primeiro lugar aqui em questão de indicadores, tá? E o ROI da empresa, como mencionei, né? Que é um dos melhores indicadores aí, ela bate de frente aqui com a ENGIE, né? Tem aqui na faixa de 31, ambos aqui, tá? ENGIE e a CPFL. E a ISA-CTEP tem aqui na faixa de 15%, Taesa na faixa de 23%. EDP na faixa de 8%, ou seja, pessoal, o ROI da empresa aí é um dos melhores aí de energia, né? Isso aqui é um ponto muito positivo na minha opinião aqui, mostra que a empresa aí com os seus investimentos está entregando muito valor para o seu acionista, né? E também crescimento de lucros, né? Como mencionei, de 14 até 2017 a empresa ficou meio que parada no tempo, né? E aí em 2018 até os dias de hoje a empresa só cresce, né, seus lucros, né? Receitas da empresa também crescendo bastante. A gente pode ver aqui, ó, todo ano aqui cresce um pouco, né? 2018 aqui tinha 28 bilhões, hoje está em 40 bilhões, tá? Ou seja, crescimento
empresas aí bem interessantes. E também outro ponto que está pegando para a empresa, né? A empresa tem dívidas aí um pouco mais altas, né? Se comparada aí com outras empresas aí do ramo, a empresa tem uma dívida ok, né? Se comparada aí. Porém, mesmo assim, o resultado financeiro da empresa é relevante aqui, ó, a gente vê negativo aqui 3 bilhões, tá? Ou seja, se não fosse esses juros muito altos aí, a empresa teria um lucro ainda maior, tá, pessoal? Na faixa de 6, 7 bilhões aí, né? Nos últimos 12 meses, tá? Então, ou seja, empresa muito, muito boa, tá? Gosto bastante dessa empresa aqui. O único ponto a se tentar aí, né? É esse controlador aí, como eu mencionei, né? Porém, empresa aí muito, muito boa, na minha opinião. Gosto bastante aí, tem em carteira. Empresa também que paga bons dividendos, né? Pagou na faixa de 7 aqui nos últimos 12 meses. Teve anos aqui que pagou 13, 10 aqui, ou seja, com essa nova controladoria aí, muito provavelmente a empresa vai se manter aí na faixa de 6, 7, 8% aí de dividendos, né? É um número bem interessante, né? Então, empresa bem interessante aí de fato. E foi isso, pessoal. 5 ações aí pouco faladas de energia que são muito boas, tá? Dentre essas 5 aí eu só tenho somente a CPFL aí na carteira, né? Gosto bastante aí, como mencionei no vídeo, né? São 5 ações aí muito interessantes, né? Algumas aí bem boas, né? Para se investir. Algumas aí que demandam aí mais estudos, né? Porém, interessantes também. E foi isso, pessoal. Deixa nos comentários aí se você tem alguma dessas 5 ações aí na carteira, né? Tá investindo em alguma, né? E fico por aqui. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.